Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estava em dívida com vocês com respeito à continuação do tomismo para iniciantes. Aqui eu vou repetir o método do último vídeo desta série, tá? Em fazer uma leitura comentada de uma parte do livro A Raiz Antinomista da Modernidade Filosófica, do professor Daniel Scherer. Hoje vamos tratar da atualidade da física geral aristotélica, que é um ponto muito conveniente, porque sabemos que ela caducou em muitos pontos, como eu mesmo disse. Como eu mesmo disse, né? No entanto, há outros pontos a considerar, já que há também muitos equívocos com respeito à sua relação com a física moderna, tá? Há pontos aqui que convém comentar. Eu usarei do livro do Dan Sher porque eu gosto da abordagem dele, do Padre Caldeirão, do Carlos Nogueira, por mais que tenha gente que não goste deles, né? Mas sinto muito, neste ponto, desconheço quem faça a melhor abordagem. Tudo bem? Leiamos. Todo o dito demonstra que, se é verdade que a física peripatética de Aristóteles caducou em vários pontos de seus aspectos particulares, como em detalhes de sua cosmologia ou biologia, o que já foi rebarbativamente repetido, também o é que sua física geral, por sua metodologia e seus princípios em que se estriba, é imorredora. E, aliás, tem ajudado a lançar luz sobre as mais recentes descobertas científicas. Na nota de rodapé, o Daniel Scherer recomenda os livros Física e Realidade, Reflexões Metafísicas sobre a Ciência Natural, do Carlos Casanova, e La Naturaleza e suas Causas, do padre Álvaro Calderón. Como observa Calderón, continuando, o método aristotélico tomista é o único verdadeiramente científico. Daí que sua física há de se conservar a metodologia, os princípios e as primeiras conclusões mais gerais. Os erros aparecem nas conclusões secundárias, como consequência de uma observação insuficiente das coisas naturais. O método científico aristotélico tomista não é um método científico, entre outros, senão a única maneira como a razão humana pode acercar-se do conhecimento científico das coisas. Isso está em La Naturaleza e suas Causas, na primeira parte, na página, tomo 1, página 23, e na outra parte, agora que eu recitei, é página 132. Se as ciências modernas se afastam de tal método, perde na mesma medida o seu caráter de ciência. Vejam que o Padre Caldeirão ele foi bem ousado nessa afirmação. Ele considera o método aristotélico tomista o único realmente científico. Mas por que essa tal confiança no método aristotélico tomista? Justamente porque é o único que realmente investiga as causas das coisas, porque a ciência, tal como é entendida, segundo o método escolástico, que não é necessariamente tomista, mas o tomismo, o método tomismo é o mais perfeito, mas dentro da concepção escolástica, ciência é o conhecimento das coisas por suas causas. E a que melhor estuda as causas das coisas é certamente a física, o método aristotélico tomista. Por quê? Por conta do seu realismo e porque investiga
a essência mesma das coisas. E veja bem que ele fala que os erros acontecem nas conclusões secundárias, justamente porque são erros geralmente de premissa, tá? Mas não é um erro de método. Por que erro de premissa? Porque nem Santo Tomás nem Aristóteles contavam com o instrumental de hoje, tá? Mas vamos continuar. Historicamente, houve um duplo erro quanto a este ponto. Por um lado, na Renascença, muitos aristotélicos, de veio averroísta, e até alguns tomistas, para resistir à vaga moderna, acharam por bem apegar-se a dados empíricos efetivamente caducos, por exemplo, da cosmologia aristotélica, como a incorruptibilidade dos astros, entre outros. Na tentativa de preservar a sua ciência natural. Não, de rodapé, Padre Caldeirão, o Daniel Scher, se valendo do Padre Caldeirão, ele usa como exemplo João de São Tomás e o Cosme Alamanos, porque eles se negaram a aceitar que, por exemplo, o Galileu Galilei, ele, apesar do seu erro de metodologia, ele teve conclusões acertadas, tá? E uma delas justamente foi observar as crateras da Lua, por exemplo. Tá? A Lua, ela não tem nem luz própria e tem crateras, tá? Isso põe abaixo a ideia de que tal astros são incorruptíveis. Mas continuando, muitos outros, por outro lado, acreditaram que para aceitar os dados da ciência moderna era preciso rejeitar a própria física geral de Aristóteles, ou ao menos repensá-la, e para isso forjaram uma errônea e artificial distinção entre a ciência e a filosofia da natureza, não raro deslocando esta última para o âmbito metafísico, e de todo caso despindo-a de qualquer estatuto científico, entre aspas. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo, porque vejam bem, essa distinção entre ciência e filosofia é perigosíssima. Porque é como se colocasse as duas, tipo, em categorias diferentes, sendo que a ciência, ela está para a filosofia, não de maneira totalmente distinta, como, por exemplo, você diferencia um cão de um homem, tá? Na verdade, ambos são os mesmos, com a diferença que a física geral aristotélica, ou a ciência natural, digamos assim, ela é uma parte potencial da filosofia, tanto que a própria ciência natural, qualquer ciência natural, ela depende da filosofia para dar a explicação do seu método, das suas conclusões, dos seus resultados, tá? E das causas das coisas que ela estuda. Então, fazer essa distinção é algo trágico. Continuando. Isto, além de ser uma tragédia em si, tem repercussões em outras áreas. Perdida a física geral, o acesso à própria metafísica fica grandemente dificultado, porque o homem precisa do sensível para ir ao suprassensível. Nos meios tomistas, a solução mais aceita para o problema, solução entre aspas, mais aceita para o problema apresentado pela Nuova Scienza parece ter sido a de Jacques Maritain. Nota de rodapé.
Caldeirão apresenta uma análise crítica bastante detalhada da posição de Maritain em La Naturaleza e suas causas, no apêndice, nas páginas 313 seguintes. Na mesma obra, nas páginas 120 seguintes, o padre nos dá um panorama de diferentes posições sobre o tema adotados pelos autores mais ligados ao tomismo. Entre eles, claro, o próprio Maritain. Vamos continuar. A qual consiste em sustentar que, conquanto as ciências e a filosofia da natureza tenham o mesmo objeto material, as coisas sensíveis, têm, todavia, objetos formais distintos. Que estranho, né? Continuando. Este caminho levou Maritain a distinguir kantianamente a filosofia natural aristotélica, reputada filosofia e não ciência, das ciências particulares, nas quais estariam incluídas as ciências modernas, afirmando que, se a primeira tem alcance ontológico, atingindo as essências, a segunda tem mero alcance empiriológico, entre aspas, atingindo apenas os fenômenos. Isso vem de Kant, tá? Bem por isso, Maritain destaca o acerto do Círculo de Viena de haver assinalado a tomada de consciência de que a ciência moderna, em particular a física, realizou sobre si mesma. A ciência não é uma filosofia e, portanto, deve-se desontologizar o lexo científico. Isso está como nota de rodapé, as relações entre filosofia e ciência em Jacques Maritain, do autor Rodolfo Petrônio. Continuando. É como se, diante da constatação de que as ciências modernas tomaram de assalto e aparentemente de modo vitorioso a cidadela da filosofia da natureza, concluíssemos que a única alternativa restante a esta última fosse bater em retirada e refugiar-se na fortaleza da metafísica, de onde, com segurança renovada, pode agora trocar armas pela diplomacia e tentar forjar uma aliança com as tropas invasoras. No trato proposto, ambas, ciência e filosofia da natureza, devem ceder um pouco às novas ciências. Por um lado, podem sentir-se em casa e ocupar à vontade o lugar da antiga física geral, mas devem ao menos ter a bondade de reconhecer as suas considerações. Só alcançam as causas mais próximas e imediatas das coisas, e não logram penetrar a casca fenomênica dos entes. A filosofia da natureza, por seu turno, deve renunciar a seu estatuto de ciência, mas pode alegrar-se com a convicção de que isso não é, afinal de contas, tão importante porque ela tem algo melhor. Sendo filosofia, estando agora no bojo da metafísica, a física geral tem um verdadeiro alcance ontológico para além do fenomênico, compreendendo as causas mais remotas e universais das coisas, que escapam ao científico. Perceber o perigo aí? Pois é. E isso vai ter graves consequências, porque essa distinção entre, digamos assim, ciência e filosofia da natureza vai meio que colocar uma parede, tá, intransponível, porque é meio que para eles o filósofo não possa alcançar conhecimento científico de fato e o cientista não pode alcançar de fato o conhecimento metafísico. A consequência é basicamente essa. É como se houvesse um abismo entre a ciência e a filosofia. Essa decisão que vai se mostrar fatal. Continuando, tal solução ao mesmo tempo cede passo ao subjetivismo moderno, eximindo-se de um confronto com a, abre aspas, ciência moderna, fecha aspas, e nega a cientificidade potencial das ciências naturais particulares. O conhecimento ontológico não
não é complementar, entre aspas, ao, e portanto formalmente distinto do científico, também entre aspas. Essa distinção é inteiramente kantiana e não tem lugar no tomismo. Tá? Isso é coisa de Kant, não é de Santo Tomás. Santo Tomás jamais aprovaria um negócio desses. Divorciar as ciências naturais da filosofia da natureza não é apenas negar o estatuto de ciência a esta, mas também a aquelas. O primeiro passo para resolver esse problema de modo verdadeiro é distinguir adequadamente entre a física geral e suas ciências subordinadas. Escreve Calderon. A física geral considera as causas gerais do ente móvel, e as melhores observações modernas não mudam em nada as conclusões aristotélicas. Mas, quando passamos a considerar as causas mais particulares do movimento local na cosmologia, por exemplo, há lugar para discutir se os atos são incorruptíveis e se movem com movimentos inalteráveis, ou se não é assim. Se o movimento para o alto e para baixo corresponde à doutrina dos lugares naturais, como propôs Aristóteles, ou à força da gravidade, como se propõe hoje. Aqui temos propostas diversas sentenças particulares que levam a desenvolver de maneira muito distinta a cosmologia, mas não afetam as determinações da física geral, das quais não se seguem per se, senão per accidens, porque as ciências particulares são espécies do gênero física geral, e as espécies não se seguem não per se, mas per accidens, da quididade genérica, e, portanto, as alterações naquelas não afetam esta. Vejam bem, o que está querendo dizer aqui é que se os astros são incorruptíveis e se movem em movimentos inalteráveis, ou se não é assim, ou se as coisas possuem lugares naturais, ou se tal coisa se deve à força da gravidade, como se propõe, depois de Newton, tudo isso é irrelevante e é meramente acidental. Por exemplo, a teoria da gravitação universal não afeta a física de Aristóteles, porque se uma coisa tem gravidade ou não, tá? Se o planeta Terra tem gravidade ou não, por exemplo, é um acidente do planeta Terra, tá? E isso é doutrina aristotélica, e isso não tem nada, isso não afeta, nem sequer arranha a física geral de Aristóteles, tá? Porque se as coisas têm locais naturais, por exemplo, se o lugar natural da pedra sempre está embaixo, tá? Isso é uma conclusão errônea dele, porque a teoria da gravitação já refutou isso. No entanto, isso não atinge a física dele per se. A mesma coisa se os átomos são incorruptíveis ou não, tá? Se a Lua não é incorruptível, Aristóteles errou apenas acidentalmente. Mas ele não errou na essência, porque os corpos, na maioria das vezes, geralmente são corruptíveis, sim. Então, o que é a Lua? A Lua é mais um corpo corruptível, ponto final. Que simples, né? Mas vamos continuar. Historicamente, assim. Em segundo lugar, deve-se notar que, desconectadas do método aristotélico tomista, as ciências particulares cabalmente não alcançam a formalidade da ciência. Calderon as chama mesmo, em seu estado atual, de abortivos de ciência. Se a física moderna tende àquilo que Santo Tomás chamava ciência média,
Não se pode sequer dizer o mesmo das demais ciências modernas. Elas são ainda ciências em germe, escreve Caldeirão. Estamos dizendo que a ciência, que as Estamos dizendo que as modernas disciplinas experimentais constituem uma incoação de ciência, à espera de um aprofundamento inteligente, o que é semelhante a considerá-las como base indutiva da filosofia da natureza. A física geral, portanto, deve retomar seu antigo posto de verdadeira ciência geral da natureza. Sabedoria secundum quid entre as ciências. Diz Caldeirão uma como ciência arquitetônica no âmbito das ciências da natureza, sem a qual ciências naturais específicas não podem desenvolver-se de maneira verdadeiramente científica. Lembram quando expliquei o sistema das quatro causas? Sem o conhecimento daquilo, não tem como alcançar a verdadeira ciência, tá? Vocês não podem alcançar a verdadeira ciência sem conhecimento das quatro causas e sem conhecimento dos 6 movimentos. Completa Caldeirão. A física geral, tal como Nola apresenta, o tratado aristotélico comentado por Santo Tomás deve pôr-se como ciência fundamental para todo o desenvolvimento ulterior do âmbito das ciências da natureza. Aqui vale ler uma extensa nota de rodapé que Coronel Scherer deixa, uma citação do Padre Caldeirão, e com isso vamos encerrar o vídeo. Está em Natureza e suas Causas, tomo 1, página 140. A tarefa de incorporar em um corpo de verdadeiras ciências da natureza toda a rica mina de conhecimentos que os últimos tempos puseram ao alcance do homem só pode ser enfrentada como uma universidade verdadeiramente tomista. Seria necessário que gerações intelectuais, educados desde o início da lógica e na física tomistas, e introduzidos no rudimentos da metafísica e da teologia, de maneira que, tendo todos a mesma forma mentes, pudessem manter uma verdadeira comunhão intelectual, se especializassem nas diversas disciplinas modernas para fazer uma revisão crítica de suas conclusões, livrando-as das falácias modernistas e fazer logo uma análise realista de suas observações. Esses especialistas permitiriam a cosmólogos, químicos e biólogos generalizar as suas conclusões de maneira subordinada à física geral aristotélico-tomista, que já possuímos e que deve ocupar o posto de ciência arquitetônica, ou sabedoria secundum quid, no campo das ciências naturais. Se isto é um sonho impossível ou uma possibilidade real, não o sabemos, mas sim, sabemos que não há outra maneira de alcançar a revolução das ciências particulares da natureza. Aqui, claro que ele está usando a palavra revolução num bom sentido, né? Mas futuramente eu vou tratar das potências da alma humana e da parte da psicologia. Aqui eu serei, digamos assim, eu usarei de mais fontes, tá? Agora eu fiz nos 2 últimos vídeos, o anterior e este, eu usei da leitura do parcial do livro A Raiz Antitomista da Melhor Filosófica, justamente porque ele explica de maneira mais eficiente e resumida. É um livro que eu recomendo. Para adquirir o livro está na descrição, tá? Eu não estou ganhando nada com isso, mas vale a pena adquirir para quem quer aprofundar. Eu não concordo com a parte em que ele comenta sobre Mises, mas isso é para um outro vídeo de aprofundamento que eu não vou gravar tão cedo, porque eu estarei muito ocupado, tá? Essa semana. Aqui eu tô gravando dentro do possível agora. Então, considerem, tá?
é me seguir nas redes sociais, que está na descrição, e também ajudar o canal com alguma doação, seja no Pix, seja em Satoshis. É isso, fique com Deus e até um próximo vídeo.